Bom, então, como eu falei para vocês, nós temos, então, 11 NHOs, né? Normas de higiene ocupacional da Fundacentro. A gente vai ter aqui algumas específicas, né? Onde deve ser consultada para fazer as avaliações. Especificamente, aí, quando a gente está fazendo ali um reconhecimento de risco, né? Uma avaliação de risco, de risco físico, tá? Risco físico relacionado aí a ruído, anexo 1 e 2 da NHO, anexo 1 e 2 da NR15, né? A gente tem, então, que seguir, né? Tanto a NR15, vou abrir para vocês aqui, tanto a NR15 nos seus anexos 1 e 2, tá? Anexo 1 fala sobre ruído contínuo intermitente, anexo 2 fala sobre o ruído de impacto. Então, quando nós estamos fazendo um levantamento de risco, uma identificação e, posteriormente, uma avaliação desse risco, temos que consultar os anexos 1 e 2 da NR15 e, quando formos iniciar o nosso estudo quantitativo, para fazer ali a quantificação do ruído em si, né, do ruído, então nós vamos utilizar então a NHO 01. Que são as normas de higiene ocupacional, procedimento técnico, avaliação da exposição ao ruído, NHO 01. E aqui tem algumas definições que é importante a gente entender, né, e alinhar. Então, quando a norma fala, então, né, da questão do ciclo de exposição, ela fala que o ciclo de exposição é um conjunto de situações acústicas ao qual é submetido o trabalhador em sequência definida e que se repete de forma contínua no decorrer da jornada de trabalho. Então, a gente considera, então, o ciclo de exposição é aquela situação acústica no qual o trabalhador é submetido, né? Uma máquina emite ali um determinado nível de ruído, e que se repete de forma contínua dentro da sua jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho habitual nossa é 8 horas por dia, 44 horas semanais, né? Conforme a CLT. Critério de referência, né? Ou incremento, né? Critério de referência para nós, a gente tem aí então como uma referência o período então de 8 horas que corresponde a uma dose de 100%, tá? A uma exposição de 100%. Por quê? Porque nós avaliamos então a jornada completa, tá? A gente tem a jornada de trabalho considerando aí as 8 horas por dia, e isso corresponde a 100% da dose, tá? E o que é a dose? Então, dose é um parâmetro utilizado para a caracterização da exposição ocupacional ao ruído, expresso em porcentagem de energia sonora, tendo por referência o valor máximo de energia sonora diária admitida, definida com base em parâmetros pré-estabelecidos, né? É o que ali do incremento, critério de referência ou nível limiar de exposição. Dose diária, dose referente à jornada diária de trabalho. Pessoal, eu não estou vendo vocês, então vocês me avisam aí se acontecer algum corte aí e tudo mais. Alguma coisa aí, tá? Me avisem. Dosímetro de ruído. Então, a norma, né, NHO 1, que fala da avaliação de ruído, fala que o dosímetro de ruído é um medidor integrador de uso
pessoal que fornece a dose da exposição ocupacional ao ruído. Isso aqui é bem interessante, muito falado. Grupo homogêneo. Grupo homogêneo corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante, de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de parte do grupo seja representativo da exposição de todos os trabalhadores que compõem o mesmo grupo. Então, quando a gente fala de grupo homogêneo, a gente fala assim que eu pego ali uma certa... Deixa eu olhar para vocês aí. Eu pego uma certa... um certo setor, um determinado setor. Dentro daquele determinado setor, eu vou ter, então, os trabalhadores. Deixa eu explicar de uma forma mais didática, peraí. Aí fica mais fácil para vocês entenderem. Então, eu tenho ali uma empresa, né? Eu tenho ali um determinado setor. Tá? Isso aqui é uma empresa. Eu vou ter dentro dessa empresa vários setores, né, de atividade. Preenchimento aqui. Então, esse aqui é o setor A. Vocês estão vendo aí, gente? Sim, professor. Beleza. Setor A, eu vou ter então ali o setor B. Vou ter ali o setor C. O setor D. Vou colocar mais um E ali, vai. Aqui é o administrativo. Os demais ali é produção. Então, aqui dentro do setor A, eu vou ter várias máquinas, né? Máquinas, equipamentos, né? E também vou ter a presença ali dos trabalhadores, né? Os trabalhadores dentro desse determinado setor ali, eu vou ter ali vários funcionários, né? Então, suponhamos que dentro desse setor aqui eu tenho esses funcionários aqui, né? Vou colocar mais um pouquinho, né, para ficar mais cheinho o setor. Aí. O nível de ruído medido aí nesse setor equivale a 90 decibéis. dBA por se tratar de ruído contínuo intermitente, tá? dBc, ruído de impacto. Dzão, representando aí o valor em decibel, né? Então, eu tenho ali naquele setor um nível de ruído geral, tá? No galpão inteiro, então aqui é um galpão. Eu fiz a medição ali com decibelímetro, né? E constatou ali que nesse setor A, o nível de ruído é 90 decibéis. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 funcionários dentro desse setor. Aí é onde entra a jogada aqui, né?
desses 11 funcionários dentro desse setor, eu não preciso, vamos falar assim, esse nível de ruído aqui, ó, eu constatei ele com o uso do, deixa eu até colocar aqui, do decibelímetro, tá? Decibelímetro é aquele equipamento portado pelo técnico, né, de segurança, né? Deixa eu abrir aqui a foto aqui, a imagem, né, do decibelímetro para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu pegar do e-mail aqui. Bom, se bem que se eu entrar na internet aqui já dá para ver. Decibelímetro. Então tá, isso aí que é o decibelímetro, ó, esse equipamento aí. Tem várias marcas, né? Mas ele praticamente tem um uso convencional, né? Então, mais ou menos, né? É mais ou menos o que a imagem está demonstrando aí. Essa imagem aí que vocês estão vendo aí. Estão vendo, né? Sim? Sim? Beleza, então eu, técnico de segurança, cheguei lá no setor A com esse equipamento aqui que é o decibelímetro, posicionei o equipamento, liguei ele e tal, constatei que ele, aqui no setor A, ele tem ali uma emissão, né, tem um nível de ruído, um nível de pressão sonora, na verdade, né, que chega a 90 decibéis. Beleza, aí, o que eu necessito, como técnico de segurança, fazer uma avaliação um pouco mais detalhada e mais específica. É aonde entra a definição da questão do grupo homogêneo, né? Que a NHO fala, né? Essa definição aí, ó, traz essa definição para nós, né? Que o grupo homogêneo, ele corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante, ou seja, 90 decibéis ali, né, no setor A, de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de parte do grupo seja representativo da exposição de todos os trabalhadores que compõem o mesmo grupo. Então, eu sabendo que no setor A, pelo decibelímetro, chegou ali a registrar 90 decibéis, eu, de posse dessa informação do grupo homogêneo, posso considerar esses 11 funcionários que estão aqui no setor A expostos todos a 90 decibéis. 90 decibéis. Só que como eu preciso fazer um estudo um pouco mais aprofundado e detalhado da exposição aí desse ruído, porque quando eu pego um equipamento desse, um decibelímetro desse, e posiciono ali, e ele me dá ali um resultado instantâneo, vamos falar assim, é uma leitura imediata. Representa só aquele momento. Eu não sei se vocês conseguem compreender. Ele, vamos falar assim, ele te dá um resultado pontual. Então, você pega o equipamento, liga, aguarda ele estabilizar ali uns 2, 3 minutos e faz a leitura. Registrou na tela, né? É o valor que você vai considerar para aquele ambiente. Beleza, até aí, ok. Porém, nós como perfeccionista, né? Nós precisamos fazer um estudo mais aprofundado do ruído desse ambiente. E até muito porque o nível de ruído ultrapassou o limite de tolerância, que é de 85, né? Então, aqui, ó, esse setor A aqui, ó, ele já considera excedido o limite de tolerância, que é 85. Aí que justifica mais ainda nós fazermos uma análise mais detalhada do ruído. Beleza, então eu vou
na minha estratégia de amostrar, de avaliação, né, eu vou considerar que o setor A é necessário que eu faça, então, uma dosimetria, que é utilizando um equipamento chamado dosímetro. Dosímetro. O que a gente tem lá no Senac é o DOS 700. E vocês já vão se acostumando, né, com o equipamento. Isso aqui. Então, a diferença, né, entre um equipamento e outro, né, entre o dosímetro e entre o decibelímetro, é que os dois, eles têm uma função. Eu vou jogar na tela aqui para facilitar para nós. Vocês estão vendo aí, né, de boa, tranquilo, né? Tá tendo algum corte, tá indo bem? Tá bom. Tá indo bem, professor. Ah, então tá bom, vamos em frente. Vou pegar esse aqui da mesma marca, né? Pra não sei se eu consigo copiar ele para lá. Eita. Nossa, foi um monte de coisa, pronto. Mas beleza. Nossa, ficou ruim. Tá bem fosca a imagem. Escolher outro. Aí, agora sim. Então eu tenho duas situações, né? Eu tenho uma situação que eu vou utilizar, então, um dosímetro e uma situação que eu vou utilizar, então, o decibelímetro. Inicialmente, eu usei o decibelímetro, que é esse equipamento aqui, tá? Esse aqui, onde eu constatei que naquele ambiente eu liguei o equipamento registrou 90 decibéis. Muito bem. Então, eu sabendo que é necessário fazer um estudo mais aprofundado do ruído, porque 90 decibéis excedeu o limite de tolerância, que é 85, vou então fazer uma dosimetria, utilizando então o dosímetro. O dosímetro é um equipamento que a partir do momento que você liga ele vai te dar ali uma informação referente à dose de exposição, só que ele já faz em si uma conversão de dose. Então ele pega todos os valores ali referente a... Deixa eu olhar para vocês aqui. Sumiu? Ei, sumiu. Estão me vendo? Não? Estão me vendo então, né? Tranquilo? Tudo bem? Agora sim. Sim, professor. Então eu tenho assim a questão, né? Ligo lá o equipamento decibelímetro, portado por mim. A norma fala que
O decibelímetro é portado pelo avaliador decibelímetro. Ligo lá, faço a medição, deixo estabilizar ali 3 minutos, até uns 5. Tem literatura que fala que é menos, mas entre 3 e 5. Coleto a informação que aparece na tela. Essa informação que aparece na tela, que no caso para nós ali do setor A foi 90 decibéis, então eu como técnico em segurança e que é importante que se faça um estudo mais detalhado, porque o nível de ruído excedeu o limite de tolerância, vou fazer então uma dosimetria. E o importante da dosimetria é que a gente consegue coletar informação minuto a minuto. Então, a partir do momento que você liga o equipamento, ele te coleta as informações ali minuto a minuto e te dá um relatório no final da medição, convertendo já o valor da dose em decibel. Então, e aí eu não preciso fazer essa avaliação em todos os funcionários que estão naquele setor. Então, eu não preciso pegar esses 11 funcionários que estão aqui trabalhando e posicionar o dosímetro em cada um para mim fazer essa avaliação inteira aqui do setor. Detalhe, os 11 estão expostos ao mesmo nível de ruído, que inicialmente foi 90 decibéis. Então, subentende que é um grupo de exposição homogênea, né, exposto ao mesmo nível de ruído. Porém, eu preciso fazer um estudo mais detalhado. Então, é onde entra a estratégia de amostragem. Estratégia de amostragem, a gente define quais ou quantas, né? A gente define quantas avaliações vão ser feitas por uma questão de entendimento, né? E norma também, né? O estudo, né, a NHO 101, que a gente está vendo aí, ela não define quantos funcionários eu preciso fazer a dosimetria para que eu consiga pegar ali uma representatividade da maioria. Pô, Flávio, mas então se eu fizer nenhum só, já dá a representação? Já dá. Né? A norma deixa claro que dá. Porém, a gente acaba nunca fazendo uma avaliação só para representar o grupo. Tá? Então, é recomendado que você faça ali pelo menos, no mínimo, a gente recomenda no mínimo 2 para mais. Né? Pegue 2 funcionários para mais, para que você também não tenha assim um erro de interpretação de resultado. E o detalhe, né? Geralmente, aqui nesses setores aqui, a gente vai ter funções diferentes, né? Como, por exemplo, né, esse aqui, esse camarada aqui, a função dele é operador de máquina. Tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para facilitar. Então, esse aqui é o operador de máquina. Operador de máquina 1. Aí a gente vai ter aqui, então, esse camarada aqui, o auxiliar do operador de máquina 1. Esse camarada aqui, operador de máquina 2. E esse daqui, o auxiliar do operador de máquina 2. Ou seja, logo,
você vai ter ali um rol de funções, vamos falar assim, que vai te meio que direcionar para que você faça avaliações considerando também as funções deles, né? Então, você vai fazer ali, no caso, uma avaliação para o operador de máquina 1, tá? Suponhamos que tivesse mais operadores de máquina 1, por exemplo, esse aqui fosse um deles, né? Esse outro aqui também fosse um deles. Então, a gente tem aqui vários operadores de máquina, né? Deixa eu só explicar aqui qual que é o raciocínio aqui. Esse aqui é o 3, né? Operador de máquina 3. Esse aqui também. Eu vou colocar aqui mais os auxiliares, né? Esse aqui eu vou colocar como... Esse aqui eu vou colocar como ajudante geral. Não, vou colocar como encarregado. Tá? Beleza. Vem para cá para você ficar ali perto do teu auxiliar. E vamos para lá para você ficar perto do teu auxiliar. Encarregado, sai daí. Vem para o meio. Aí. Então, beleza. Quantas funções nós temos aqui nesse setor A? Então, a gente vai ter ali, ó, uma função considerada ali operador de máquina 1, duas funções encarregado, 3 função operador de máquina 2, 4 função operador de máquina 3. Então, gente, qual que é a ideia? O detalhe da coisa aí é que façamos, então, pelo menos a dosimetria em cada uma dessa função. Tá? Então, a gente posiciona ali o dosímetro naquele camarada, posiciona aqui nesse camarada aqui que é o auxiliar. Aqui sobrou aí. Um nesse e um nesse, né, que são um operador de máquina 1, auxiliar do operador de máquina 1. No encarregado, vamos então fazer uma dosimetria no encarregado. Vamos fazer uma dosimetria no auxiliar do operador de máquina 2. No operador de máquina 2 também. No operador de máquina 3. No auxiliar do operador de máquina 3. Então, beleza. Então, nós vamos fazer, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dosimetrias. Por quê? Porque a gente recomenda, é uma boa prática, poderíamos considerar, gente, esse setor aqui como um grupo homogêneo, tá? Independente das funções aqui. Independente. Tá? Poderíamos considerar que esse grupo aqui fosse um grupo homogêneo geral. Porém, o que a gente tem aí como boa prática e recomenda é que se nesse setor que você vai fazer a avaliação tenha diversas nomenclaturas de função,
Então, é recomendado que se faça, então, a dosimetria por função. E aí você pega o grupo homogêneo, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, operador de máquina, então, tem 1, 2, operador de máquina 1, né? 1, 2, tem 2, ó, 2 operadores de máquina 1. Então, eu não preciso fazer nos dois, eu pego e faço em um só. Ou seja, o valor que eu obtive na dosimetria desse funcionário aqui vai representar a desse daqui. Então, na hora de eu escrever lá no meu laudo ou no meu PPRA lá, o que eu colocaria? Colocaria, então, que o operador de... Deixa eu escrever aqui para vocês ir acompanhando. E o resultado da avaliação do operador do operador de máquina 1, a dosimetria dele deu 91. 91 decibéis. Dzinho, né? Bzão. Já o operador de máquina 2 deu 90, bateu em cima do valor do decibelímetro. Já o operador de máquina 3 deu 90,5. Vamos para os auxiliares, né? O auxiliar do operador de máquina 1 deu 89,5. O auxiliar do operador de máquina 2 bateu em cima, deu 90. O auxiliar do operador de máquina 3 deu 91. E faltou então, a gente colocar aqui o encarregado, né? A avaliação do encarregado deu 91 também. Tá, então, quando a gente for fazer lá o nosso levantamento em si, a gente pega então e verifica, né, que nós realizamos então 7 dosimetrias, né, porque existem nomenclaturas de função diferente, para que a gente tenha então uma avaliação um pouco mais detalhada da questão. Tá? E aí é onde a gente considera então um grupo homogêneo. Vou pedir para vocês abrirem o microfone aí para dúvidas. Com certeza tem, né? Bom. Não tem dúvidas? Não, professor, a minha dúvida que eu ia falar, mas era antes do senhor concluir, acabou já tirando essa dúvida aí, que era que tem ali, ele faz a medição de um grupo homogêneo, deu 90, daí, e para saber, por exemplo,
quando, vamos supor, uma determinada máquina, esse grupo homogêneo, que faz mais barulho num canto. Como que a gente vai definir como igual, que no caso ali deu supostamente 90 decibéis, para num grupo geral de um funcionário que está lá do outro lado? Mas conforme a explicação aí, foi já sanado aí essa dúvida aí. Que faz as dosagens, né? Aqui, ó, no caso dessa empresa, a gente observa que não houve muita variação, né? Não houve muita variação de ruído na avaliação, tá vendo? Então ficou meio que dentro ali dos 90, né? Inicialmente medido ali pelo decibelímetro. Porém, como nós precisamos fazer um estudo mais detalhado do ruído, a gente vê que as nossas dosimetrias então feitas, né? Ficou ali meio que dentro dos valores da nossa medição pontual, que foi com decibelímetro. Pode ser que daria resultado diferente? Sim, gente. Pode ser que daria. Por que eu coloquei igual? Justamente para que essa questão viesse à tona, né? Pode ser, sim, que o valor dê diferente, né? Dê resultados diferentes. Por quê que eu estou falando isso? Tem um estudioso, né, da área, inclusive eu fiz um curso com ele em São Paulo, que é o Marco Aurélio Lutgardes. Ele ministra cursos de higiene ocupacional pela revista Proteção. Ótimo, excelente curso. Quem tiver a oportunidade de fazer, faça com ele. E ele fala de uma questão de, mais ou menos assim, tempo não dosimetrado, né, período não dosimetrado é período desconhecido. Pô, mas o que ele quis dizer com isso? Quis dizer mais ou menos assim: se eu tenho um trabalhador que executa uma atividade durante 8 horas por dia, e eu pego para fazer uma avaliação de somente 1 hora, e as demais horas? Né? E as 7 horas que eu não registrei? Então, é um tempo desconhecido. E pode ser que nesse tempo que eu não registrei, surja ali uma exposição que compromete, que é determinante, né? Que poderia ser o pico de ruído que jogaria nosso valor em decibel ali lá em cima. Só que como eu não dosimetrei, eu acabei acabou passando batido. Porém, quem que vai sofrer com isso? O trabalhador, porque a gente vai mal dimensionar as proteções, né? Vamos inicialmente não ter muita atenção nesse nível de ruído, porque deu baixo, né? A gente não representou a jornada inteira. E aí, de repente, pode ser que no meio desse pico, né? Onde não foi avaliado, né? Dentro de um horário que não foi avaliado, pode ser que surja ali um ruído de pico de energia, né? Sonora, que joga a nossa dose lá em cima, e aí a gente acaba não percebendo que existe ali uma exposição muito maior do que aquilo que a gente fez somente em 1 hora. Um exemplo clássico disso, que inclusive foi ele que citou, e eu já presenciei essa situação. Suponhamos que esse funcionário aqui, ó, do setoral, operador de máquina 1 aqui, ó. Estão vendo? Tá legal, gente? Tá legal? Tá dando pra... bem legal. Tá bem nítido, bem visível. Então, suponhamos que esse camarada aqui, o operador de máquina 1 aqui, que faz um turno aí de um horário de trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde, e aí a gente fez uma dosimetria com ele somente de meia jornada,
A gente fez a dosimetria com ele somente das 8 ao meio-dia, né? Para economizar tempo, não gastar muito tempo, tudo mais, beleza. Então, registramos somente 4 horas, né, de avaliação, que foi das 8 ao meio-dia. E à tarde, a gente pegou esse equipamento aqui, que a gente só tinha praticamente um, e foi fazer, né, o turno da tarde aqui com o operador, com o auxiliar dele. E aí registramos lá da 1 às 5 com o auxiliar dele. Então, de manhã a gente fez a dosimetria no operador de máquina 1 e de tarde a gente fez a dosimetria no auxiliar dele. Tá, beleza. O que acontece? Esse camarada aqui, que a gente fez a dosimetria das 8 ao meio-dia, dado o momento da jornada de trabalho dele à tarde, ele realiza lá um procedimento de descarregar o ar de uma linha de tubulação. Então tem uma descarga de ar ali que dura aproximadamente ali uns 10 minutos. E quando essa descarga de ar acontece, o nível de ruído vai lá para 110 decibéis. Pô, Flávio, mas daria muita diferença se considerar a jornada dele de 4 horas, e a gente fez somente 4 de manhã e somente esses 10 minutos à tarde aí que superou, que deu um pico de 110, comprometeria toda a nossa dosimetria. É onde o nosso professor aí, né, o Marco Aurélio Lutgardes, inclusive ele foi auditor fiscal do trabalho, né, aposentou e foi dar treinamento para a revista Proteção e roda o Brasil inteiro. E ele comentou, falou, não, pode ser que nesse momento que você não fez a dosimetria, daqueles 10 minutos, seja representativo de quase que uma jornada inteira. Então, é importante que se entender todo o processo de trabalho do funcionário, entender mesmo, de fato, né, escrevendo ali as etapas de atividade, que vocês já estão meio que treinados para isso já, né, as etapas básicas, né, das atividades. Então, é importante entender as etapas básicas das atividades para que não haja nenhum momento como esse, tá? Então, se eu sei que no período da tarde ele realiza essa atividade aí de abrir essa válvula, disparar esse ar comprimido aí no ambiente, que vai um pico de energia lá para 110, eu tenho que fazer a dosimetria em qual horário, então? O horário da tarde, né? É o mais recomendado, né? Vamos falar assim. Só que eu não sei, então acontece de cair nessas ciladas aí das avaliações. Então, ele comenta que é sempre importante conhecer a tarefa, né, para que se defina, então, quando e quanto tempo vai fazer a dosimetria. Recomendado, jornada completa. Tá? Então, ele bate aí, defende a tese de que as dosimetrias, elas devem ser feitas, né, durante as 8 horas de exposição da jornada. Tá bom? Mais alguma dúvida aí? Posso perguntar? Posso perguntar? Sim, não, talvez. Bora lá, professor. Depende do que for, professor. Pode perguntar. Solta o verbo. Como dizia o professor meu no curso de bombeiro, quem não tem dúvida, tem dívida. Quem não tem dúvida, tem dívida. A pergunta eu posso
deixar o meu decibelímetro ligado às 8 horas e registrar o valor que deu nele ali, como o valor do nível, né, de ruído, sim ou não? Cheguei com o meu equipamento lá, né, com o meu decibelímetro, né? Cadê o meu decibelímetro? Tá aqui, ó. Então, eu cheguei com o meu decibelímetro lá na área, certo? Lá no setor. Cheguei com ele lá. Vou jogar ele para frente aqui. Eu cheguei com ele lá no setor. Aí, eu não tenho dosímetro. Eu não tenho. Eu só tenho decibelímetro. Aí eu chego com o meu decibelímetro lá, ligo ele e deixo ele 8 horas ligado lá. Equivale, para mim, equivaleria para nós uma avaliação, vamos falar assim, da dose? Sim ou não? Eu acredito que não. Não. Ô, professor, esse daí não já tira a medida, tipo, por exemplo, não faz na hora? Ele não vai ficar 8 horas para depois dar o resultado, não é? Ele não é na hora que faz? Esse faz a cada 1 hora que ele mede esse fluxo, é isso que eu... Eu não entendi muito bem o que o Cleidson falou, que deu uma cortada aí, mas Faz a medição por hora? Se o decibelímetro faz a medição por hora. Então esse equipamento aqui, ó, ele só faz medições pontuais. Tá? Então eu ligo ele, estabilizo ele lá 3, 5 minutos, coleto o valor que deu no visor aqui e pau na máquina, pontual. Medições pontuais. Então não, professor, ele não faz de 8 horas. Precisa ser o dosímetro. Isso. Mas e se eu falar para vocês que eu consigo fazer uma avaliação com esse equipamento aqui, igual como o dosímetro? O que vocês me dizem? Se o senhor fazer toda hora, mais ou menos, em cada 1 hora o senhor pega e mede de novo. E depois faz a soma, junta e faz aquela sominha para poder chegar no valor. É isso aí, ô Gilson, era isso que eu queria ouvir mesmo. Realmente, foi igual o exercício que nós fizemos, né? Lembra que tinha lá 5 ou 6 valores de decibel, né? Aí a gente pegava lá o CN, TN, depois dividia CN por TN, não tinha uma continha que a gente fez assim? Sim. No final das contas a gente tinha o valor da dose, né? Depois a gente convertia a dose inteira para LAVG, que seria o nível de pressão sonora lá, né? O nível de ruído, né? Então, a resposta é sim. Eu posso utilizar ali o meu decibelímetro e fazer, então, uma dosimetria, não dosimetria, mas calcular o valor da dose e depois converter para decibel, utilizando o meu decibelímetro. Lá atrás, antigamente, assim, não é da minha época, né? Aliás, esses equipamentos mais modernos, mais tecnológicos, assim, como por exemplo esse que eu mostrei para vocês, né, o DOS 700 aí, esse dosímetro que a gente viu aí, ele é bem tecnológico, né? Mas antigamente não tinha esses equipamentos. E aí, como é que era feito as avaliações? Justamente era feito como eu falei para vocês. Então você registrava ali o valor a cada 10 minutos, ou meia hora, ou 1 hora, né, ou 5 minutos. Então você registrava ali. A cada 5 minutos você colocava um valor de decibel encontrado. No final do dia, né, vamos falar assim, você teria ali, então,
N valores de decibéis, né? Então, se a gente considerar ali 10 a cada 10 minutos, seriam 6 valores por hora, né? 6 valores vezes 8 horas dariam 48 valores de decibel que a gente teria, né? Teríamos 48 valores de decibéis ali registrados no equipamento. Depois a gente fazia a fórmula do CN dividido pelo TN e chegaríamos no valor da dose, depois converte na fórmula lá do LAVG, beleza. Era feito dessa forma. Então, se levava-se assim um certo tempo, né, muito tempo. E ainda por cima, poderia haver algum momento que você não registrasse, né? Como você está fazendo só leituras, né, a cada 10 minutos, esses 9 minutos que se passaram você não registrou. Então, poderia ser que você estivesse perdendo alguma situação ali muito específica, né? Mas, com a vinda aí da tecnologia, o equipamento aí, o dosímetro, o DOS 700, ele faz leitura minuto a minuto. Então, vocês imaginam, se um minuto tem 60, se uma hora tem 60 minutos, então seriam 480 valores, né? E olha para você ver como é que seria muito melhor, né? Você tem, então, 480 valores, né, para poder chegar ali, de fato, num valor de dose real e nível de ruído real, né? Então, justifica, né, você, então, fazer uma dosimetria utilizando o dosímetro mesmo, né? Que aí você posiciona o equipamento no trabalhador. Deixa eu achar uma imagem aqui que dê para ficar legal. Você posiciona o equipamento, né, o dosímetro no trabalhador. Tem uma imagem aqui de um outro equipamento, de um outro modelo, mas ele é dessa forma. Então, você posiciona o equipamento no trabalhador e faz, né, dessa forma aí com que vocês estão vendo, ó, na lapela, né, do trabalhador, próximo à região auditiva, à zona auditiva, e aí o equipamento ligado coleta os valores ali minuto a minuto. No final, você só finaliza ele automaticamente vai converter para você esses valores em dose e em decibel, e aí é só registrar na tua planilha. Bem prático. Tudo bem em relação a grupo homogêneo? Sim ou não? Sim, professor. Outra pergunta, então. Eu posso utilizar o meu dosímetro. Deixa eu jogar para frente aqui. Posso utilizar o meu dosímetro como decibelímetro, sim ou não? Esse camarada aqui, ó. Sim ou não? Eu acredito que sim, professor. Acredito que não. Eu acredito que não, professor, porque o dosímetro, Eu você acho não falou, que não. vai medir a dose, o decibelímetro é as medidas em decibéis, vai medir a parte sonora do... uma coisa assim. Porque o dosímetro é no funcionário, né? Isso. O decibelímetro, ele é pro setor. Ambiente. Então, acho que não tem como. Mas eu acredito. O áudio do Evandro está bem baixo. Eu acredito que sim, professor. Esse equipamento aqui, ele também serve como dosímetro, como decibelímetro.
Tá? Então, eu posso utilizar ele como decibelímetro, sim. Porque ele tem essa função também, né? De registrar o valor aqui na tela. E aí serve como valor pontual, medição pontual, né? Tá bom? Então, eu posso sim utilizar o meu dosímetro como decibelímetro. Já o decibelímetro, eu não tenho como fazer a função de dosímetro. A única coisa que eu posso fazer é registrar ali numa planilhinha os valores obtidos, e aí na mão eu faço a conversão lá dos valores em dose em decibel. Tá? Então, esse daqui mais moderno, né, pequenininho, substitui esse mais grandão aqui. Só que esse daqui não faz a mesma função, por uma questão mesmo de parâmetro, né, de capacidade técnica do equipamento, tá? Então, são equipamentos diferentes do ponto de vista de utilização. Continuando aqui... Oi, pode falar. Tem uma dúvida aqui referente como que fala a palavra aqui? Setor homogêneo. Não entendi. Setor aí é homogêneo, né? O grupo homogêneo. Certo. A empresa que eu trabalhei, ela, em um barracão, ela tem 3 setores lá, porém não tem divisão nenhuma. Mas tem o setor das prensas, que é onde eu trabalhava. Depois tem o setor logo ao lado. Tem um setor lá que fazia a embalagem. E num outro canto tinha o setor que fazia um outro tipo de pastilha lá. Era uma prensa também, só que era uma prensa fria. Mas ficava em um outro canto. As prensas que eu trabalhava, que eram as prensas quentes, ela tinha o ruído mais alto. Aí para esse setor aí que era envolvido, tudo junto, mas assim, vamos supor, dentro de um setor, no caso desse setor A, tem 3 setores. Ele é classificado homogêneo também? Como um todo? Não, aí é onde entra a questão, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Teria seria um subsetor, né? Isso. Vamos supor, esse setor B aí é o barracão. Certo. Então, teriam vários subsetores, assim. E seriam 3. Seria mais ou menos isso. Isso, exatamente. Exatamente. Dentro do setor só, né? Isso. Então, é aí onde entra aquela questão, Ivan, das funções, né? Por exemplo, nesse subsetor aqui, ele teria quantas funções? Vamos... 2. No subsetor B1, 2, que seria o O operador. operador e o preparador. Não, lá no caso era o operador e o supervisor lá. Certo. Aí aqui no subsetor B2, quais funções? Mesma coisa ou não? Não, operador, auxiliar e supervisor. E aqui no 3? No 3 era operador e supervisor também.
Então ficaria mais ou menos assim a configuração. Isso. Vou colocar ele um pouquinho para cá para ficar mais organizado aqui. Beleza, dentro desse setor, né? Aí, aqui, a questão aqui, ó, do operador, só tinha um? Não, era 5. 5. 5 operador. Supervisor? 1. No B2 aqui, quantos? Era 3 operador. 3 auxiliar. Supervisor? 1. Aqui no B3? Era 2 operador e 1 supervisor. Beleza. Aqui, ó, o que faríamos aqui, então? A gente pegaria, em termos de dosimetria, né? Faríamos aqui, então, se tem 5 operadores aqui, faríamos uma dosimetria só. Sim. Aqui também. Ah, mas só tem um supervisor? Mas para a gente não deixar ele sem fazer, né? Porque essa lógica... lugar que tem mais... O nível de ruído é mais alto. Seria nesse subsetor B1. Tá, mas a lógica desse tipo de avaliação aqui é que a gente não pode deixar ninguém descoberto, entendeu? Sim. Então ficaria mais ou menos nessa configuração aí, ó, de dosimetria, né? Para não ter nenhum descoberto, né? Então ficaria assim, a gente faria então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dosimetrias. Sim. Dentro desses 5 aqui, ó, escolheríamos então um funcionário para fazer, posicionaríamos o equipamento nele e faríamos ali o dia inteiro, né? Jornada completa. O supervisor é nele mesmo, né? Aqui no B2, um desses 3 operadores a gente pegaria, posicionaria o equipamento neles e faria a dosimetria neles. Mesma coisa nos auxiliares. O supervisor é nele mesmo. E no B3, um dos operadores aqui iriam ser o nosso funcionário a ser escolhido ali, né? Ok, professor. Então, ficaria mais ou menos essa configuração assim de avaliação. Sim, mas aí naquela avaliação homogênea lá, ele seria feito assim, por exemplo, no centro do ambiente? Vendo que o subsetor 1, o nível de ruído é muito mais alto que o subsetor B3. Ah, sim, não. Não, a gente faria a dosimetria localizada, né? Considerando os subsetores aí, né? Ah, tá. Então, o nível de ruído registrado aqui no setor B1 seria X, né? Vamos falar assim. Sei. Por estar no mesmo ambiente, ele também pega ruído, a gente consideraria ruído de fundo, né? Sim. Mas essa dosimetria aqui, ó, já iria dar o valor real. Tá, ok. Considerando a atividade do setor B1, pegaria ali um ruído de fundo do setor B2, ruído de fundo do setor B3. Não tem problema, né? Porque é representativo mesmo, né?
Mesma coisa nos demais, né? Então, essa dosimetria aqui, ó, do setor B2, pegaria ruído de fundo do setor B1 e do setor B3, por estar dentro de um setor só, né? Dentro de um galpão só, né? De uma área, né? Ok? Entendi. Ok. Muito bom. Vai mandar Como, mesmo aí a dosagem, né? quem vai mandar é a dosimetria, é a dose da exposição mesmo. Que é real, né? E quando se faz a dosimetria, se tem assim uma certeza um pouco mais fidedigna, né? Porque como o equipamento registra minuto a minuto, então a cada minuto ele registra lá e no final da sua avaliação, no final do dia, né? Vamos falar assim, você vai ter ali um valor real, né? Beleza, fechou. Continuando aqui, né? Na NH01, falando aí. Então, tudo isso, gente, foi para explicar o grupo homogêneo de forma mais lúdica, né? Ficou claro? Sim. Bem claro, professor. É totalmente diferente do que ler aí. Quando essa questão do grupo homogêneo também se dá para o calor e também para agentes químicos, tá? Grupo homogêneo de exposição, né? Incremento de duplicação de dose é o incremento em decibéis, que quando adicionado a um determinado nível, implica a duplicação da dose de exposição ou a redução para metade do tempo máximo permitido. Lembra daquela explicaçãozinha dos 5 decibéis para cima, 5 decibéis para baixo? Onde sofre ali uma redução, né, significativa, né, vamos falar assim. Então, se a gente tem aqui, ó, 85 decibéis, 8 horas de exposição, se eu somar 5 decibéis em cima dos 85, vai dar 90. Vai cair pela metade o meu tempo máximo permitido, né? Estão lembrados? Sim. É o que a gente chama aí de incremento de duplicação de dose. Tá? No caso nosso, parâmetro da Secretaria do Ministério do Trabalho, a gente utiliza incremento de duplicação de dose 5, a gente chama de Q5. Mas o INSS utiliza o incremento de duplicação de dose 3. Ou seja, a cada 3 decibéis para cima ou para baixo, ele também acontece o que a gente viu aí, né? 85 decibéis, 8 horas de exposição, 90 decibéis, 4 horas. Seria isso para o Ministério do Trabalho. Já para INSS, 85, 8 horas, 88, 4 horas. Tá aí para baixo também, né? 82, 16, tá bom? Limite de exposição. Parâmetro de exposição ocupacional que representa condições sobre as quais acredita-se que a maioria dos trabalhadores possa estar exposta repetidamente, sem sofrer efeitos adversos à sua capacidade de ouvir e entender uma conversa normal. Que para nós seria, né, nosso limite de tolerância, né? Limite de exposição valor teto. Corresponde ao valor máximo acima do qual não é permitida a exposição em nenhum momento da jornada de trabalho. Pergunta, né? Para a questão de ruído, qual que é o limite de exposição valor teto? Vocês sabem? 85?
Não, esse é o limite de tolerância. R$ 85 é limite de tolerância, né? Agora nós estamos falando aqui do limite valor teto. A definição é assim, ó. Corresponde ao valor máximo acima do qual não é permitida a exposição em nenhum momento da jornada de trabalho. Para ruído, qual é? Tá na, O 115, Tá na- professor? tá na tela. É o 115? Acima de 115, né? É. Então, de 115 para cima, é proibida a exposição, né, ao trabalho. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Aqui, ó. Conseguem ler aí? Lê para mim aí, alguém. Não Não é é. permitida. Vai lá, Gilson. Não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de 115 decibéis para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. Professor, você daí deixa a pessoa surdo? Aqui existe ali uma questão de dano mesmo, né? Pode causar dano à saúde do trabalhador aí, ao ouvido, né? Agora, esse é o valor teto, né? Limite de exposição, valor teto, que no caso é acima de 115 decibéis, né? Medidor integrador de uso pessoal, que é o que a gente chama de dosímetro. Medidor que possa ser fixado no trabalhador durante o período de medição, fornecendo por meio de integração a dose ou o nível médio, né, de ruído. Beleza? Então, o dosímetro é chamado de medidor integrador de uso pessoal. Medidor integrador portado pelo avaliador é o decibelímetro. Medidor operado diretamente pelo avaliador, que fornece por meio da integração a dose ou o nível médio. Nível de ação. Valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições ao ruído causem prejuízos à audição do trabalhador e evitar que o limite de exposição seja ultrapassado. Então, nível de ação. Qual é o nível de ação para ruído, gente? Pergunta. Pergunta valendo 10 pontos. Qual é o nível de ação para ruído? Tempo para o TST 1/20. Pode soltar o cronômetro? Só o grilinho, ó. Só o grilinho na tela. Nível de ação para o tempo ruído. de exposição de 8 horas, professor, o senhor está falando? Não, nível de ação. Nível de ação para ruído, qual é? Essa altura do campeonato, vocês não me falar o que é o nível de ação para ruído, vocês estão de brincadeira comigo, né? Seus fanfarrão. Quanto? 80. Você está certo disso? Sim. Mas, oi, posso perguntar? Sei que é o Silvio Santos, né, cara? Eu fico plagiando aí. Imita o Silvio Santos aí, então, para nós. Tá certo.
condições, aí eu posso perguntar. Fabiana não vai entender nada, né, Fabiana? Eu acho que é 80. 85. 80 decibéis. Aí tem aquele menininho lá, né? Acertou, miserável. 80 decibéis. Por que 80 decibéis? Porque equivale a 50% da dose. Estão lembrados? 50% do valor da dose é igual a 80 decibéis. 100% é igual a 85, o equivalente a 8 horas, né? É o tal do 5 decibéis para cima, 5 decibéis para baixo. Gravem isso. Tá? O nível de ação para ruído equivale a 80 decibéis, que é o incremento de duplicação de dose 5, Q5, que desce, que sobe 5 decibéis, que adiciona 5 decibéis a mais e subtrai para menos, né? Então, se eu tenho 85 decibéis, sendo o limite de tolerância 8 horas, se eu tiro, né, se eu subtraio 5 decibéis, vai dar 80 decibéis, vai dar 80, né? 85 menos 5, 80, tá? Se eu tenho ali 100% do valor da dose equivalendo a 85, se eu subtraio 5, vai para 80, cai para 50%. Beleza? Joinha? Pergunta de concurso isso, hein? É o nível de ação. Aqui tem a forma do nível equivalente, não convém falar sobre isso. Nível de exposição é o nível médio representativo da exposição ocupacional diária. Nível de exposição normalizado é o nível de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias para fins de comparação com o limite de exposição. Nível limiar de integração, nível de ruído a partir do qual os valores devem ser computados na integração para fins de determinação de nível médio ou da dose de exposição. Nível médio. Nível de ruído representativo da exposição ocupacional relativo ao período de medição, que considera os diversos valores de níveis instantâneos ocorridos no período e os parâmetros de medição pré-definidos. Ruído contínuo ou intermitente, a definição eu sempre gosto, né? Que é todo e qualquer ruído que não está classificado como ruído de impacto ou impulsivo. E o que é o ruído de impacto ou impulsivo? Ruído que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo em intervalos superiores a 1 segundo. Situação acústica. Cada parte do ciclo de exposição na qual o trabalhador está exposto a níveis de ruído considerados estáveis. E zona auditiva, né? Região do espaço delimitada por um raio de 150 milímetros a 50, né? Medido a partir da entrada do canal auditivo. Olhando para essa imagem aqui, a gente vê que essa é a zona auditiva, né? Entre 5 e 15 centímetros da orelha. Tá? Essa é a zona auditiva. Então, olhando por essa imagem aqui, a gente vê, né? O microfone está posicionado aqui. Estão vendo? Sim, professor. Oi, Isabela. Tá dormindo aí? Tá tranquilo? Tô. Então, aqui, ó. Olhando aqui também, aqui ficou melhor. Então, aqui, ó, ouvido, né? Equipamento. Então, a zona auditiva condiz aí entre 5 e 15 centímetros. É a mesma coisa que é chamado de zona respiratória. É a mesma coisa, né? Considera o nariz, posiciona o equipamento próximo ali à região do nariz, né? Aqui mesma coisa, né? Zona auditiva e zona respiratória.
Beleza. Aí, ó, seguindo aqui a nossa NHO, já para ir finalizando aí a aula de hoje, queria trazer para vocês aqui a questão do equipamento. Aqui é legal, ó, no procedimento de avaliação, ó, identificando-se grupos de trabalhadores que apresentem iguais características de exposição, grupo homogêneo, não precisarão ser avaliados todos os trabalhadores. As avaliações podem ser realizadas cobrindo um ou mais trabalhador, cuja situação corresponde à exposição típica de cada grupo considerado, ok? Sobre o grupo homogêneo, né? Equipamentos, aí é onde eu queria chegar também. Tá? Então, na NH 06, traz no item 6.2, equipamentos de medição, especificações técnicas, tá? Então, fala aí, então, que os medidores integradores de uso pessoal, que no caso a gente está falando de quem aí, gente? Medidor integrador de uso pessoal, é de quem, né, nós estamos falando? Do decibelímetro ou do dosímetro? Dosímetro. Você leu aqui, né? Não valeu. Não li. Não li. Aqui está falando, ó, também denominados, né, dosímetro, Não, eu não li. a serem utilizados na avaliação, deve atender às especificações dessa norma aqui, tá, que é a ANSI. Ou de futuras revisões, ele tem que ser no mínimo tipo 2, tá? É uma característica do equipamento. E os parâmetros dele tem que estar mais ou menos nesses critérios aí, tá? Ele tem que fazer ali a circuito de compensação A. Por isso que a gente fala DBA, né? DBA, tal. Que a gente avalia ruído contínuo e intermitente pelo circuito de compensação A e resposta lenta, slow. Critério de referência 85 decibéis, que corresponde a 100%. Nível limiar de integração 80, que no caso aqui é o nível de ação, né? Então, o equipamento ele vai começar a registrar o ruídos de 80 decibel para cima. A medição dele vai de 80 a 115, né? Que é o range, né? O incremento de duplicação de dose, olha aqui que eu estou falando para vocês, ó. Q3, ó. Tá? Então, como a NHO é uma norma utilizada para fins de uso do INSS, utiliza-se Q3. Ele está falando aqui de Q3, incremento de duplicação de dose Q3. Só que a gente utiliza para a NR15, que é o Ministério do Trabalho, né? O Q5. E ele marca a indicação de ocorrência de nível superior a 115. Então, ele marca no visor lá do equipamento picos de ruído acima de 115. O portado pelo avaliador praticamente tem quase as mesmas características, ó, só que ele também faz leitura rápida, tá? Que é o FAST, né? Ele trabalha em leitura lenta e também em leitura rápida, o decibelímetro. E os demais aqui praticamente é a mesma informação, né? Aí fala um pouco da questão dos calibradores. Os calibradores têm que atender essas normas aí. E beleza, é o que sobre o equipamento que a norma vem falar, né? Aí fala aqui procedimento de aferição, né? Procedimentos gerais de medição, mas isso aqui a gente vai ver mais futuramente. Muito bom. Galerinha, bom, a aula de hoje foi falando um pouco sobre, então, a característica do equipamento para avaliação de ruído, né? Seguindo aí a NHO 01.
considerando NR15 anexo 1 e 2. Vimos um pouco de definição da NHO, né? Para ter um entendimento mais alinhado, né? É importante se ter esse entendimento alinhado dentro do nosso curso técnico, né? Diferente de um outro curso que não seja técnico, né? Mas os cursos técnicos, eles têm essas características, né? De deixar o aluno, de formar o aluno especialista naquele determinado assunto, né? Isso é o lado bom do curso técnico, né? Que te deixa você uma pessoa um tanto quanto especialista, né, sobre o assunto. Só que no fim daqui, né, o assunto ele vai longe, mas ao longo das aulas aí a gente vai falando equipamento por equipamento e vamos trocando ideia sobre isso. Beleza?